Olá, alunos! Hoje nós vamos dar início ao estudo do PET 1, ou seja, Plano de Estudo Tutorado de Geografia, nono ano. Nós vamos revisar alguns conceitos do que vem a ser Estado, território, nação e país. Vamos estudar os temas relacionados à América, África, geopolítica e relações internacionais. Vamos começar então falando do que vem a ser geopolítica. O termo geopolítica surgiu na obra do cientista político Rudolfo no início do século XX. Pode-se definir geopolítica como a ciência que estuda estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência de seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. Além desse termo, Estado, nação, território e país, que são conceitos chaves da geografia, embora às vezes sejam usados como sinônimo, cada termo refere-se a conceitos distintos, muito importantes para entender o mundo atual. Então, nós vamos falar do Estado. O que é Estado? Entende-se como uma unidade administrativa de um território. Não existe Estado sem território. O Estado, ele é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem aos anseios da população que habita o seu território. Entre essas instituições, alunos, podemos citar o governo, as escolas, as prisões, os hospitais públicos, o exército, dentre outras aí. Agora, o que é nação? Por outro lado, tem o seu conceito ligado à identidade, à cultura e aos aspectos históricos. Por nação, entende-se que é um agrupamento ou uma organização de uma sociedade que partilha os mesmos costumes, características, idiomas, cultura e que já possui uma determinada tradição histórica. Agora, o que é território? O território de um país é a base física sobre a qual o Estado exerce sua soberania. O território ele é delimitado por limites políticos que podem ser naturais, como uma cordilheira, um rio, ou artificiais, estabelecidos com base em outros elementos. De modo geral, os limites políticos dos países são determinados por traçados tanto naturais, da natureza, quanto artificiais. O território de um país ele é formado pelo solo continental e insular, pelo subsolo, pelo espaço aéreo e pelo território marítimo. E o país? O país podemos definir o país como um território politicamente delimitado, com unidades políticas, administrativa, moeda própria, reconhecimento internacional e, em geral, habitado por uma comunidade com uma história própria. Agora, alunos, nós vamos fazer o estudo do continente americano. A América, que também costuma ser chamada de Américas, quando tratada em seu todo, é um continente localizado nos hemisférios norte, sul e ocidental. A sua área é de 42.459.000 km², torna ao segundo maior continente do mundo, ficando atrás apenas da Ásia. É um continente com maior extensão no sentido norte-sul, sendo o único a ocupar todas as faixas climáticas do planeta, uma vez que é cortado pela linha do Equador e também pelos dois trópicos, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e está localizado a oeste do meridiano de Greenwich, certo? Eu coloquei um mapinha para vocês observarem do continente americano. Observe esse mapa, a América está localizada, continente americano, a oeste do meridiano de Greenwich. Agora nós vamos falar da regionalização do continente americano. Quais foram os critérios que foram utilizados para regionalizar o continente? Os dois critérios mais comuns: leve em conta a localização das terras do continente americano no mundo, que é o critério geográfico, ou a colonização e o desenvolvimento econômico e social dos países, critério histórico, cultural e socioeconômico. Então, de acordo com o critério geográfico, a América foi dividida em três partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Nessa regionalização, América do Norte e América do Sul são ligadas
por uma pequena faixa de terra que recebe o nome de istmo. Essa pequena faixa de terra, mais as ilhas, fazem parte da América Central. Então, eu trouxe esse mapa para vocês observarem. Toda essa área azul representa a América do Norte e essa área laranja representa a América do Sul. Elas estão ligadas por uma estreita faixa de terra que é o istmo, essa parte aí toda vermelha aí. Então, o istmo mais essas ilhas que estão no Mar do Caribe formam a América Central, certo? Regionalização da América por critérios históricos, cultural e socioeconômico. Vamos falar agora dessa regionalização. A divisão sociocultural da América divide o continente em América anglo-saxônica e América Latina. A América anglo-saxônica é formada pelos Estados Unidos e Canadá, os dois países mais desenvolvidos, se considerarmos os aspectos econômicos e os indicadores sociais do continente. O nome América anglo-saxônica se deve ao fato desses países terem sido colonizados principalmente pela Inglaterra, embora também tenha sido recebido influência de outros povos. Na América anglo-saxônica, prevaleceram colônias de povoamento, baseadas no trabalho familiar livre, assalariado, e eles cultivavam vários produtos destinados ao mercado interno e praticavam policultura, ou seja, cultivo de vários produtos. As colônias de povoamento eram desenvolvidas por imigrantes que tinham como propósito proporcionar uma vida melhor para aqueles que viviam na própria colônia. Por isso, buscavam o desenvolvimento econômico e social da colônia. Quando a colônia se transformou em país, tudo que tinha sido desenvolvido ficou como herança aos países que surgiam. A colonização no sul dos Estados Unidos já foi um pouquinho diferente. Ela teve algumas características comuns à colonização da América Latina, que vamos falar daqui a pouquinho. A América Latina, alunos, corresponde aos países da América que possuem como línguas oficiais o português, o francês e o espanhol, e todas elas oriundas do latim. Assim convencionou a chamar a América Latina aqueles países em que a colônia foi exercida por Portugal, Espanha e França. A América Latina foi colônia de exploração. O trabalho era escravo, existiam grandes propriedades e eles praticavam monocultura, cultivavam um único produto destinado à exportação. Vamos falar agora do continente africano, como que ocorreu aí a regionalização do continente africano. O continente africano ele tem uma extensão territorial de 30 milhões de quilômetros quadrados. O continente é o terceiro maior do mundo. Possui em seu território marcas deixadas pela política imperialista, que na segunda metade do século XIX, no contexto de expansão do capitalismo industrial europeu, levou à divisão do território africano, sem respeitar as diferenças étnicas culturais dos povos, gerando ali vários conflitos. O continente africano apresenta duas regionalizações. A primeira considera os aspectos históricos e culturais e divide o continente em duas partes, África Setentrional e África Subsaariana, compreendida por países localizados ao sul do deserto do Saara. Essa bipartição reflete heranças históricas e culturais divergentes, que traduziram em si processos diferentes de formação dos estados contemporâneos. Sob a perspectiva do cenário internacional, o norte da África e a África subsaariana configuram subsistemas nitidamente distintos, diferentes, conforme o mapa que vocês vão observar agora. Observe esse mapa. Toda essa parte cinza aí do mapa é a África Setentrional, ou África do Norte. E toda essa parte laranja aí, é a África subsaariana. A África Setentrional ou África do Norte, também chamada de África Branca, é uma área correspondente ao norte do continente africano, composta por países cuja população é de maioria branca e de origem árabe. As principais características da África Setentrional, presta bastante atenção.
A maioria da população é branca, de origem árabe, predomínio da religião muçulmana, população é de 185 milhões de habitantes, corresponde a cerca de 18% da população do continente africano. A economia ela é bem, há uma diversidade social, né? E economia baseada principalmente na exploração de petróleo, mineração, turismo e agropecuária. Apresenta aí dificuldades sociais geradas principalmente pela significativa má distribuição de renda, e as riquezas geradas pelas exportações de petróleo e minérios não chega para a grande parte da população que vive em condições de pobreza. Agora nós vamos falar da África subsaariana, o termo político-geográfico aplicado para descrever os países do continente africano localizados na região sul do deserto do Saara. Ela é conhecida por ser a zona mais pobre do mundo. Dentre os países que compõem a região, 33 deles estão entre os mais pobres do planeta. A queda do padrão de vida constante é visível. Salas de aulas lotadas, apesar dos elevados índices de evasão escolar, hospitais em condições subhumanas, cidades saturadas de favelas, entre outros problemas. No entanto, as principais economias de todo o continente africano são da África do Sul e da Nigéria, respectivamente. Eles são muito dependentes da exportação de bens agrícolas e minerais. A expectativa de vida também é muito baixa e as taxas de mortalidade infantil são elevadíssimas. Apesar disso, registra-se um enorme crescimento populacional na região, o que, aliado à grande concentração de renda, poderá agravar ainda mais os problemas sociais. Mais de 300 milhões de habitantes vivem em extrema pobreza, com menos de $1 por dia. Agora nós vamos falar da regionalização de acordo com os critérios geográficos. Então, agora nós vamos falar da regionalização de acordo com os critérios geográficos. É possível regionalizar o imenso continente africano, diferenciando-o pelas características físicas. Por esse critério, identifica 5 grandes conjuntos regionais. Observe o mapa. Então, nós podemos dividir a África em 5 regiões geográficas. Nós temos aí a parte toda laranja, que é a África setentrional. Essa parte toda amarela é a África ocidental. Essa parte verde é a África central. A área toda roxa é a África meridional. E a área vermelha, toda vermelha, é a África oriental. Certo? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima, alunos!